Olá pessoal, tudo bom? Tô trazendo aqui um vídeo, senta que lá vem história, que vai falar sobre pesquisa sobre família. Mas antes disso, gente, eu quero falar aqui que eu andei meio sumida, porque assim, eu estou envolvida com meus trabalhos acadêmicos que ficaram mais intensos, eu vou precisar de mais tempo, eu estou com 12 disciplinas, com mais de 1000 páginas de livros online para estudar, oficina de literatura, várias coisas, né? E eu vou precisar me ausentar e fazer aqui em média de um vídeo por mês. Quando eu fazia uns dois por semana, eu vou fazer um por mês. Mas assim, tudo isso vai ser bom porque aí eu trago conteúdo pra cá, né? Eu conto a história da minha família, uma história da minha vida, de todos os ambientes que eu passo, tá? Todas as situações que eu vivo. E linko com alguma coisa de conhecimento para vocês, tá bom? E outra coisa que eu tô trazendo aqui é uma novidade, que é um outro canal que eu estou lançando, que este eu vou fazer realmente um vídeo por mês, que é um canal de assombro, que é o Causos e Contos. Contar histórias de assombros, porque você tem aquela experiência, como eu tenho, de repente ouviu falar ou conhece alguém muito próximo que você quase que presencia também com a pessoa, né? E aí, gente, é isso. E agora aqui eu vou falar de família. Eu vou fazer mais de um vídeo sobre família. Mesmo porque família, às vezes, é um assunto que dali parte toda a compreensão do mundo todo, das culturas, né? Eu já falei aqui que cultura é tudo que diz respeito ao ser humano, todo tipo de conhecimento. Do trabalho, a arte, a história, tudo, tudo. Onde existe o homem, existe a cultura. E aí, família, vou falar da minha família. Eu estou indo atrás da história da minha família. Sim, eu me interesso por memória afetiva da minha família. A memória afetiva de uma família tem muito a ver com a história afetiva também da cidade e sua identidade. Por quê? Porque uma família, ou poucas famílias, elas criam, instituem uma cidade. Instituir é criar. Criam uma cidade, né? Elas promovem uma cidade, elas, elas fundam uma cidade, fundam da base ali. E aí, uma ou duas ou três, ou um clã, né? Um clã, que é a reunião de uma família menor que de parentes colaterais, tal, que foi crescendo até formar uma cidade. Porque vocês sabem que tudo vem do maior para o menor e vice-versa. Ou seja, uma cidade é formada de clãs de famílias. E essas clãs de famílias são formadas, é formado por famílias. Então, aquela família funda aquela cidade com ou só a família ou clã todo, a família maior, com amigos. Então, poucas famílias formam aquela cidade. Então, a história da família também passa pela a história da cidade, também passa pela história da família. Então, eu vou atrás da minha família, tentar saber sobre a família do meu pai e da minha mãe, que vieram da mesma cidade, que é o litoral oeste do Ceará, né? Que antes era uma região abrangente de outros municípios chamado Costa Negra, né? Depois eu falo por que esse nome. E lá já muitos municípios se emanciparam e foram criando outras cidades. Década de 80, eu estava vendo que houve muito disso. Existe uma região
E muitos municípios foram se emancipando, teve aí alguma intervenção da ONU, né? A ONU ela tenta crescer e alcançar muito aos lugares no mundo todo. E essa minha cidade, uma grande região, né? Muito conhecida, que é Acaraú, ela ali já teve os municípios já bem emancipados, como Jijoca de Jericoacoara, como Itarema, Marco, Fares. Eu tô indo para aquela região para conhecer a história da minha família. Na década de 70, houve muita migração dessas pessoas para cá para vir estudar, porque foi ali a massificação do ensino universitário e é, e aí, as pessoas dessa geração agora não tem muito vínculo mais com com as cidades do interior. Então, para eles vai ficar muito mais difícil se fizer uma pesquisa, mas eu sabendo da origem minha, de lá, eu vou conseguir, ou talvez com mais facilidade. Agora, o complicado disso tudo, gente, que essas pessoas responsáveis por essa cidade, essas famílias, que assim eu já vejo assim como reis, né? Porque essas pessoas que governam essas cidades às vezes estão lá há 300 anos, né? E elas às vezes, por influência de fora, elas vão mudando o nome das cidades, vão dificultando para às vezes a gente conseguir achar nossa história. Não sei se mudando alguma coisa como marca de jurisdição, mas eu não sei se como é que vai ser essa minha pesquisa quanto a cartão. Eu conheço uma pessoa que ele é museólogo, né? Ele trabalha com passeios e eu vou tentar fazer um live para ele. E ele me disse que qualquer pessoa pode criar um museu da família em qualquer partezinha da sua casa. Isso é uma novidade aí que eu posso trazer depois para vocês aqui. Se vocês se interessarem, a gente pode trocar aqui informações, eu orientar, porque eu estou nadando nessa coisa, gente, porque saber o que sua família lá atrás foi, se foi um herói, se foi um sertanejo sofrido, se foi uma coisa ruim ou uma coisa boa, é muito importante. Isso diz muito sangue. Eu acredito. Às vezes eu penso que se você vir daquele lugar e nem saber que existe, se você começar a ver as imagens daquele lugar, eu acho que alguma coisa no teu sangue é, é burro. Eu acho que existe assim, um reconhecimento você tem uma sensação assim diferente. Se você consegue o teu sangue reconhecer aquele lugar. Entendeu? Se identificar. Às vezes você se identifica. Ah, eu gosto muito dessa música tal. E essa música tem uma origem naquele lugar que você gosta não por acaso, é porque às vezes é o seu sangue que está falando mais alto que reconhece essa música. Às vezes o sangue viaja também. Então, essas coisas assim que eu creio, né? Eu tô com 2 livros aí falando da cearensidade, que é um estudo por GPS, pelo local que vai lá no Bolsão, na vila de onde gerou esse pessoal e encontrar ali o DNA. Então, muito interessante, gente. É muito interessante. Isso é uma viagem maravilhosa. E, e aí, gente, sobre família. A memória afetiva da família, muito importante, gente. E, infelizmente, não se cuida da família. As pessoas hoje estão dentro da família, as famílias estão como se fosse desconstruídas para ser mais um operário universal no mundo, ser um número, né? Eu sei disso porque quando você vê a economia, a evolução da economia no que é hoje, você é mais um número apenas. Então a família aí ela vai se perder, a história vai se perder. Esses políticos locais por ele querer manter a vida deles, eles sofrem sujeição, às vezes também por ignorância, né? Porque eles são pessoas
que tem um estudo técnico ali, mas não avançou mais nada além de uma graduação, né? Pensando muito no umbigo dele, né? Eu estava lendo agora sobre um político, uma pessoa que diz até que montou em todos os cavalos, porque passou por todas as instituições do Poder Executivo, né? Legislativo, Judiciário, tudo. E que ele é Parcival Barroso, que ele criou o termo cearensidade e que ele se interessou por isso. Então, um recado aí, eu vou votar para aquele político que valoriza a história, que seja culto. Ele não queria ser reconhecido como político, ele queria ser reconhecido como professor. Ele dava o expediente de governador e ia para a universidade, porque ele amava a pesquisa e amava a história da cearensidade, da origem. E ele conversava com Gilberto Freire, né, que é um sociólogo pernambucano que ele era reconhecido no mundo todo, né, até em reunião de americanos, era respeitadíssimo e que via muito essa que chama luz primordial, que é luz é conhecimento, primordial, do primórdio, da antiguidade, quer dizer, aquele conhecimento antigo. Então, cada cidade tem sua luz primordial, cada família tem luz primordial, uma coisa que faz identificar, é este político que eu vou eleger e que se façam mais políticos como assim. Bom, da minha família, eu tenho da parte do meu pai e da minha mãe. Os dois eram jovenzinhos, meu pai era comerciante com o irmão dele. Família pequena, né, para época, para o Nordeste, para a época, era uma família de 5 a 6 irmãos apenas. Ele era o mais novo e era comerciante. E minha mãe, com 15 anos, eles dois. Minha mãe teve um namorado que perdeu no voo de avião, depois ela se fechou um pouco, mas era aquela pessoa que queria sair, queria se divertir. E aí a família muito puritana, né? Esse é o nome que se dá. E prendia ela, mas ela tinha aquela coisa mais nova, gostava de dançar, de poesia, de tudo. E ela combinou uma fuga com meu pai, casou com meu pai muito cedo e assumiu. E dizendo ela que a sogra dela elogiava, menina, essa menina faz tudo em casa, que legal. É tão assim, resolveu casar e quis casar por ela mesma. Depois eu conto aqui como faz a história e assume a casa. Eu tô boba com essa idade. Mas ela disse que gostava, que aquilo era, ela se sentiu muito bem com a casa dela, né? Então acho que antigamente era assim, era quando você tinha muito irmão e era um tempo, gente, que não tinha muito comércio assim. Então acho que a mulher casava cedo, mas ao mesmo tempo você tinha aquela casa só dela, né? Ela tinha a dona da casa era muito bom. E então minha mãe era isso, se tornou depois comerciante, né? Vendia ouro, viajava para Pará, para Norte e Nordeste, pro Jazeiro, que tinha muito ouro lá, vendia e ela falava que com o dinheiro dela ela conseguiu ter as coisas dela, não foi para mostrar como ela fugiu, ela quis mostrar que não dependia de ninguém, foi lá e nem do meu pai. E o próprio carro dela, ela comprou o primeiro carro dela e tal. Ela sempre falava isso. E o meu pai, muito manso, ele já tinha houve época que ela tinha um restaurantezinho, né? Colocou 3 coisas. E depois o irmão pediu, teve que se desfazer de tudo, que era tudo alugado pro irmão. E aí eles viveram num perrengue, né? Tiveram que dar tudo pro tio de volta, que era alugado, e pro meu tio, irmão dele, e aí foi crescendo, e é isso. Então eu acho muito bacana essas histórias, né? Cada pessoa tem a história. E não importa se você é pobre, se você é rico, sabe, gente? E eu acho um desrespeito a esses políticos, às vezes não levar em conta a memória da cidade, sabe? Às vezes você
tem na família aquele herói, aquela pessoa que foi uma heroína, ou então o contrário, você teve naquela família um sertanejo, uma pessoa sofrida, que sofreu uma injustiça e que você cresceu e tudo mais. Muito bacana tudo isso, gente. Vou ficar por aqui. Em outra vídeo eu falo sobre família, né? Eu vou falar muito sobre família aqui, que é muito importante mesmo porque dentro da economia, que é a minha primeira graduação, eu fiz letras porque eu queria escrever coisas de economia e ter o domínio da escrita, em letras você vê isso, mas é aquela economia mais próxima do homem comum, não essa economia hoje já evoluída, que já é mais globalizada, não. Eu gosto da economia do homem comum, mesmo porque quando a família está bem estruturada, né, financeiramente, socialmente, ela é ali uma célula que é saudável e que automaticamente o organismo, a sociedade, tem um sociólogo que, que compara a sociedade como um organismo, né, humano, e que a célula mata, que é a família, né? Então, quando ela tá bem, tudo tá melhor, né? Da célula, a célula estando bem, o organismo está bem. Então, é isso, gente.